Ai, carro, que dor de cabeça. Oi, gente, é a Mari, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento do menino Rui Pedro, que foi um pedido de um seguidor lá no meu Instagram. Que emoção, meu Deus! Vamos lá? No dia 4 de março de 1998, o menino Rui Pedro, de 11 anos, foi de bicicleta até o escritório da mãe, localizado perto da casa da família, em Lousada, no distrito do Porto. Era por volta de 2 da tarde quando ele foi pedir a permissão para a mãe para ele passar a tarde brincando com seu amigo Afonso Dias, que tinha 22 anos. Mas Filomena Teixeira, o nome da mãe, não deixou e pediu para que Rui brincasse em um terreno abandonado que ficava próximo ao escritório, e essa foi a última vez que os dois se falaram. Os pais, a mãe, notaram que ele tinha sumido depois de horas, quando um professor de Rui ligou para eles, perguntando por que ele não apareceu na aula das 5 da tarde, e foi aí que as buscas começaram. A polícia foi acionada e a mãe, logo depois, disse sobre o pedido de Rui de ir brincar com Afonso Dias. A polícia chamou o cara para interrogar e, segundo as pesquisas que eu fiz, ele estava em um estado emocional bem perturbado. Mesmo assim, ele disse não saber onde estava Rui e sugeriu à polícia para fechar as fronteiras da cidade. Depois disso, o primo de Rui Pedro, chamado João André Mendonça, contou à polícia que o Afonso Dias, ele teria chamado o primo, o Rui, para os três irem encontrar uma prostituta nesse dia. Só que o Rui não foi porque a mãe não teria deixado. A partir disso, a polícia portuguesa já era bastante criticada por dois motivos. Um, porque eles demoraram muito para começar uma investigação, e segundo, porque eles diminuíram a procura pelo menino por falta de pistas confiáveis. Só que o caso ganhou tanta notoriedade da população que os policiais começaram a receber muitas ligações de pessoas dizendo que teriam visto o Rui Pedro. Depois de algum tempo, os investigadores encontraram a prostituta que o primo tinha falado. Ela se chamava Alcina Dias e ela confirmou para os policiais que Afonso Dias, de 22 anos, levou Rui para encontrá-la e pagou para ela fazer sexo com Rui. Ela ainda afirmou que o garoto estava extremamente nervoso e chorando quando saiu do veículo, dizendo que havia sido obrigado a encontrá-la. Alcina ainda afirmou que tentou acalmar o menino e tentar fazer ele parar de chorar e perguntou se a mãe dele sabia onde ele estava, e ele disse que não. Depois disso, ela disse que o Rui voltou ao carro de Afonso e os dois partiram, e a partir daí, Rui nunca mais foi visto. Em setembro daquele ano, 1998, em uma operação internacional contra a pornografia infantil, a polícia recuperou cerca de 750 mil imagens e vídeos de mais de 1.263 crianças. Bom, essas imagens e esses vídeos, a polícia concluiu que pertencia a um grupo ilícito de pornografia infantil chamado The Wonderland Club. A polícia conseguiu identificar 16 crianças dessas 1.263 e Rui Pedro era uma delas. Apesar dessa pista, o paradeiro do menino jamais foi encontrado e a polícia concluiu que ele teria sido assassinado por seus sequestradores após eles terem visto um vídeo dele sendo abusado por algumas pessoas dessa rede de pedofilia. Só que quando o caso de Madeleine McCann veio à tona em 2007, 9 anos depois do desaparecimento do Rui Pedro, a polícia recebeu uma denúncia anônima de uma pessoa da Suíça que ouviu um garoto em um bar dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês. Eu também sou raptado, sou de família cão e a mim ninguém procura. Apesar disso, a polícia portuguesa disse que essa prova não era consistente. Bom, em novembro de 2011, 13 anos após o desaparecimento, Afonso Dias foi levado a julgamento. A audiência ficou marcada por ser a primeira vez que Alcina, a prostituta, a moça que teria encontrado o Rui pela última vez, o reconheceu diante das autoridades. Bom, segundo as minhas pesquisas também, acredita-se que a Alcina tentou dar o seu depoimento muito tempo antes,
Só que como ela não sabia de certo o nome do Afonso Dias, ela nunca foi ouvida, nunca pegaram o depoimento dela. No ano seguinte, Afonso foi absolvido por falta de provas. Em 2014, ele foi levado a julgamento de novo e ele foi condenado a 3 anos de prisão por causa de corrupção de menor, por ele ter forçado um menor de idade a ter se relacionado sexualmente com uma mulher. Só que nessa condenação dele nunca foi citado que ele teria sido culpado ou que tinha alguma evidência, alguma prova que levasse a culpa, né, que desse culpa a ele pelo sumiço, desaparecimento de Rui Pedro. Bom, Afonso foi preso no dia 18 de março de 2015 e depois de 2 anos ele foi solto por bom comportamento, quando ele tinha cumprido apenas 2/3 da condenação, né, Eu não sei como fala, né, galera? Como é que fala? Deixa eu pegar aqui uma colinha. Pena. Até hoje, Dias continua se declarando inocente do desaparecimento, que ele não tem nada a ver com o desaparecimento do Rui Pedro. Filomena Teixeira, a mãe de Rui Pedro, sempre alegou que as investigações do desaparecimento do menino, do filho dela, nunca teriam seguido da maneira correta, porque eles não ouviram testemunhas, não ouviram vizinhos, não seguiram as pistas que eles receberam e nem analisaram o carro onde Rui Pedro foi visto pela última vez pela Alcina. Ela também alegou que foi assediada sexualmente por alguns investigadores. Com isso, a Filomena decidiu agir por conta própria na busca do filho. Ela viajou diversas vezes para fora de Portugal, ela foi para a Suíça. Lembra que eu comentei que eles receberam uma ligação anônima de uma moça falando daquela fala, lembra que eu também sou raptada e tal? Ela foi para lá, mas ela não conseguiu achar nada. Depois de apontar falhas na investigação, a Filomena disse: serviu para constatar que o que eu dizia era verdade. Durante 13 anos chamaram-me de louca e agora, passado este tempo todo, vêm me dar razão. Afinal, não estava louca, estava certa. Sempre disse que eles estavam a ir pelo caminho errado, que não estavam a procurar, que não estavam a fazer nada. O advogado da família, Ricardo Sá Fernandes, completou a fala da mãe dizendo: ficamos chocados com o que foi dito neste tribunal. Tivemos conhecimento que desde o primeiro momento os inspetores sabiam da existência da prostituta Alcina Dias. Porém, nunca a ouviram formalmente e justificaram tal fato como um esquecimento. O pai de Rui, chamado Manuel Mendonça, acreditava que Afonso Dias poderia falar alguma coisa sobre o desaparecimento do filho enquanto ele estava na prisão. Só que ele falou que a vida de Afonso foi facilitada ao poder escolher em qual tipo de prisão ele ficaria, e ele escolheu uma prisão que mais parecia um hotel. Em 2018, a família de Rui Pedro enviou um vídeo para as autoridades de um homem morador de rua. Ele apresentava muitas semelhanças com retratos robôs de Rui Pedro, mas investigaram e o homem não é um menino. Gente, o que eu penso desse caso? A polícia deu a mínima para essa investigação. Eles sequer se esforçaram, né? Pelo que eu pesquisei, eles não se esforçaram ao máximo para procurar ou para achar alguma evidência, alguma pista de onde estava o menino. Por que eles fizeram isso se o dever deles é procurar, é investigar quando uma criança some? Quando a Madeleine McCann sumiu, por que eles fizeram tudo no caso dela e nada no caso de Rui Pedro? Então, o que eu acho? Ou a polícia está envolvida nesse rolo inteiro, ou eles querem proteger o responsável pelo crime. Para mim é evidente que Afonso Dias tem algo a ver com o desaparecimento do Rui Pedro. Pode ser que ele não foi, assim, o responsável por levar ele até o lugar onde supostamente ele ficou durante todo esse sumiço. Pode ser que ele esteja morto, pode ser que Afonso Dias não tenha matado o Rui, só que ele tem a ver alguma coisa, porque o depoimento da Alcina, pra mim, já bastaria. Ela foi uma testemunha, a última pessoa que viu o Rui Pedro. E como eu disse, a polícia nem sequer avaliou o carro de Afonso Dias, onde a Alcina disse que viu o Rui pela última vez. E digo mais, por que o FBI ou a CIA ou alguma polícia superior, né, maior zona, assim, não entrou, não colocou o dedo no meio desse caso? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever nesse canal e a gente se vê na próxima segunda. Beijos da Mari!